Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje eu vou falar sobre um filme que estreou na semana passada, que é o Alita, Anjo de Combate, que é o novo longa dirigido pelo Robert Rodrigues, com produção do James Cameron. Na verdade, eu até já escrevi sobre esse filme lá pro vertentesdocinema.com, vou deixar o link aqui na descrição. Eu pessoalmente não gosto de ir ao cinema ver um filme tendo uma expectativa a respeito dele, esperando se vai ser um filme bom, se vai ser um filme ruim. Eu não acho justo com o filme, eu acho que é bom entrar no cinema sempre neutro, esperando o melhor sempre. Só que no caso do Alita, eu confesso pra vocês que eu não consegui ficar com boas expectativas pra esse filme. Eu fui ao cinema já com uma preguiça pré-concebida quanto a esse filme, porque, sinceramente, é um filme que teve uma produção bem problemática, é um filme que o James Cameron já tá querendo fazer desde lá os anos 90, 20 anos atrás. De lá pra cá, o James Cameron se enrolou com a continuação do Avatar, que já tá pra acontecer há mais de 10 anos, e ele deixou o Alita nas mãos do Robert Rodrigues, que é um diretor que eu pessoalmente não gosto. Ele tem alguns acertos na carreira dele, como Sin City, mas ele também tem Todos os Pequenos Espiões, o Shark Boy Lava Girl, o Machete, o Sin City 2, então isso foi um motivo para eu ficar ainda mais receoso em relação ao Alita. E ainda tiveram alguns problemas na produção, o filme foi adiado várias vezes, a premissa do filme não me parece nem um pouco interessante, me parece bem Ctrl-C, Ctrl-V de vários outros projetos. É um filme que se passa num futuro pós-apocalíptico, onde um cataclisma devastou a maior parte da humanidade. Os sobreviventes se separaram entre duas castas, os mais ricos que vivem lá no céu e os mais pobres que vivem na superfície. E aí no meio disso tudo surge uma ciborgue que vai ser a heroína da história, que é uma heroína badass, que tem problemas de memória, ela tem amnésia, ela não lembra da vida anterior dela. É uma premissa batidaça que a gente já viu em 1 milhão de outras obras. E qual foi a minha surpresa em entrar no cinema e descobrir que Alita é um filme decente. Não é um filme sensacional, mas é um filme surpreendentemente funcional dentro do que ele se propõe a ser. A primeira coisa que me chamou muita atenção no Alita foi a construção de mundo que o filme propõe. O filme se passa lá para idos de 2500, 2550, ou seja, 500 anos no futuro, e na realidade que o filme enfoca, os ciborgues e os humanos eles já aprenderam a conviver pacificamente, ou seja, é como se o filme já tivesse passado por todos aqueles questionamentos que a gente viu no Blade Runner e nas obras do Isaac Asimov, que são o que torna a gente humanos e até que ponto uma máquina também pode ser humano. Essa separação que o filme propõe entre humanos e máquinas, ela se reflete muito na personalidade dos personagens, que muitas vezes são seres humanos que adotam implantes cibernéticos para eles, mais ou menos como a gente já viu no Ghost in the Shell. Só que nesse filme a gente vê de uma maneira mais elaborada e isso é bem interessante. Ao mesmo tempo, as ruas daquela realidade são sempre policiadas por robôs enormes, que me lembraram um pouquinho o Ed 209 do Robocop, que é outra obra que remete muito aqui nessa outra. Então o design de produção do filme é realmente muito bacana e eu gosto muito de como o filme constrói os aspectos sociais daquele universo. Você vê muito bem a diferença entre os poderosos, os mais ricos, que regem a sociedade, que ficam lá nas nuvens, e os mais pobres, que ficam numa cidade de ferro aqui na superfície. Esse mundo da superfície parece estar o tempo todo desgastado, as pessoas estão sufocadas, e isso é um bom trabalho. Você vê como que as diferenças sociais refletem no modo de vida dessas pessoas. E existe nesse futuro pós-apocalíptico um esporte chamado Motorball, que é como se fosse uma corrida de patins, e é interessante você ver como que esse esporte ele se encaixa na narrativa. Existem várias sequências de ação onde a Alita tá no meio de uma partida, de um torneio, e essas cenas elas não soam como um exibicionismo, não, elas estão lá para mover a trama. E isso se aplica à maioria das cenas de ação. As cenas de ação do Alita não estão lá para servir de pirotecnia. Elas movem a narrativa em vez de interromper a narrativa. E a direção do Robert Rodrigues nessas cenas de ação me surpreendeu, porque é uma condução bem segura, ele usa vários planos abertos e vários planos em câmera lenta para ajudar o espectador a entender o que está acontecendo, a entender a mise-en-scène, quem é que tá dando soco em quem é que vai acertar quem é que tá se desviando de quem em relação a quê e aonde. Mas mais surpreendente do que isso é você perceber como que o Robert Rodrigues ele consegue tratar os dilemas emocionais dos personagens de uma maneira inesperadamente emotiva. O filme tem um centro emocional que me pegou de surpresa, que eu realmente não esperava do Robert Rodrigues, e que é intercalado muito bem com as cenas de ação. Isso cria um ritmo pro filme. E a protagonista, que é a Alita, ela me pegou também de surpresa porque é uma personagem com camadas, é uma personagem com um desenvolvimento emocional bem palpável. Ela não se restringe ao papel de apenas mais
uma super-heroína badass genérica e sem personalidade, como a gente viu no Ghost in the Shell recente. Ela é uma personagem vulnerável, que tá se descobrindo, que sente o peso de não saber quem é, que sente o peso de ser um peixe fora d'água no meio daquela sociedade dividida entre ciborgues e humanos, e ela vai se descobrindo, vai descobrindo quem ela é, ela sente um entusiasmo ao descobrir o mundo ao redor dela, ao sentir pela primeira vez o sabor de uma laranja, por exemplo. Isso é muito bacana. Por outro lado, o filme ele também não deixa de sentir o peso de contar com um roteiro bem lugar comum. E como eu falei lá na sinopse do filme, todos os conflitos e todos os arcos e todos os conceitos que o Alita propõe são conceitos batidos que a gente já viu em várias outras obras. Você pega, por exemplo, o futuro pós-apocalíptico. Esse futuro pós-apocalíptico foi aproveitado pelos poderosos, pelos grandes empresários, como uma maneira de distanciar ainda mais os ricos dos pobres. No meio disso tudo, surge uma personagem que é um ciborgue, que sofre de amnésia, que vai descobrindo o passado dela conforme a narrativa avança. Ela se relaciona com um jovem que vai ajudar ela numa possível revolução. Então, assim, o filme inteiro ele é composto de vários clichês que a gente já viu em várias outras obras. Ghost in the Shell, Robocop, um pouquinho de Blade Runner, um pocão de várias obras do Isaac Asimov. Aliás, eu citei o romance entre a Alita e um outro personagem que vai ajudar ela numa possível revolução. Esse é um dos piores núcleos do filme. O romance entre a Alita e um outro personagem, o Hugo, acho que é esse o nome do personagem, é algo que soa forçado, deslocado no meio da narrativa. A dinâmica entre os dois atores e a Rosa Salazar, que é muito boa, e o ator que faz o Hugo, que é muito ruim, não funciona de maneira nenhuma, não há química alguma entre os dois. É um casal bastante inexpressivo quando tá junto, não avança a narrativa. Além de todos esses clichês que eu já citei, o filme sofre de um problema muito sério, que é exposição. O roteiro do filme é sobrecarregadíssimo de diálogos expositivos. O tempo todo no filme vem um personagem, para e começa a falar pra Alita ou pra outro personagem, leia-se, para o espectador, tudo o que tá acontecendo, quais são os conceitos daquele universo, quem é o personagem, o que ele vai fazer, o que tá acontecendo, pra onde a trama vai. Chega uma hora no filme onde você começa a se sentir desrespeitado como espectador. No começo do filme, isso até faz um certo sentido, porque a protagonista, a Alita, também não conhece muito a respeito daquele universo, então faz sentido que alguém chegue pra ela e conte pra ela tudo o que tá acontecendo. O problema é quando chega já no terceiro ato do filme e ainda tem um personagem explicando tudo pra protagonista. E aí já começa a beirar o ofensivo pro espectador. Então o filme realmente tem esses problemas, o roteiro é muito frágil, existem alguns momentos dramáticos que soam artificiais demais. É um filme que sim, recicla vários elementos que a gente já viu em 1 milhão de outras obras, mas eu gostei. Eu acho que é um filme que funciona dentro do que ele se propõe a ser. Não é um filme espetacular, longe disso, mas é um filme bem funcional e que me surpreendeu positivamente. Então é isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Alita, o que você acha do Robert Rodrigues, o que você acha do James Cameron, o que você achou do filme de um modo geral. Você concorda com o que eu falei? Você discorda do que eu falei? Diz aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, e é isso, um grande abraço e até a próxima.